Por favor, abra sua Bíblia no livro de Ageu, capítulo de número 2. Aleluia. Glória a Deus. A partir do versículo de número 4. Ageu, capítulo 2, a partir do versículo de número 4. Que diz: Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor. Trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco quando saíram do Egito, o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória. E encherei esta casa de glória, e encherei a esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória da última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. Neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Sente glorificando a Deus. Glória a Deus. A palavra nesta noite de Deus, a nossa vida, é muito linda, é muito bonita. É um texto que nós ouvimos em muitas festividades, em congressos, que nós ouvimos em muitas campanhas. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E hoje eu quero, por algumas vezes eu tentei pregar nesse texto, mas Deus não me permitiu neste lugar, e hoje eu gostaria de transmitir a Deus, a igreja, nessa noite que Deus tem concedido ao meu coração. Eu já tenho comentado algumas vezes até na escola bíblica sobre este texto, mas eu quero falar conforme Deus tem colocado na nossa vida para transmitir à sua igreja. Para entender a glória da segunda casa, eu preciso voltar um pouco a entender que quando Deus fala com Moisés em cima do monte, no meio da sarça, Deus aparece na sua glória naquela sarça naquele momento, e Moisés olhava aquela sarça e ele, impressionado de longe, via ela pegando fogo. Sarça pegando fogo era comum no deserto, era uma planta seca, é o deserto quente. O deserto árido era muito simples, era muito fácil aquela planta pegar fogo, mas da mesma velocidade que ela pegava fogo, ela também era destruída. Mas o fogo que estava sobre aquela planta naquele dia era diferente. O fogo que estava se revelando a Moisés naquele dia era diferente, porque Moisés olha para a planta e ele diz: olha o que está acontecendo, porque a sarça pega fogo. E ao escrever o livro de Êxodo ele diz: e ele não a consumia. Aleluia. Deus aparece na sarça. Uma planta comum, uma planta simples. Tinha-se videira, oliveira, figueira, plantas, símbolos de grandes coisas na Bíblia. Mas Deus escolheu um arbusto. Deus escolheu a mais desprezível das plantas do deserto para revelar a sua glória. Mas tinha um segredo na sarça. A sarça, irmão Leandro, não dava para ser usada para construir ídolos de madeira. A sarça não prestava para os ídolos, mas prestava para Deus. A sarça não prestava para o mundo, mas prestava para Deus. A sarça não prestava para Satanás, mas a sarça prestava para Deus. Eu quero dizer para alguém nesta noite: para o diabo você não serve, para o mundo você não serve, mas para Deus você é uma ferramenta do seu fogo, do Espírito Santo se revelar na tua vida. Oh glória!
Uma pregação dessa nessa noite para você guardar no teu coração. Você é uma planta que para muitos não pode servir. E você pode olhar, para ninguém eu sirvo, é verdade. Mas para o meu Deus, eu sou um arbusto que é incendiado pelo fogo do Espírito Santo. Ele sente a glória de Deus, ele vê a glória de Deus naquele momento, ou um pouco dela. E ele recebe uma ordem: tira o povo do Egito. O povo é retirado do Egito, atravessa o Mar Vermelho. Não dá tempo de falar sobre isso, porque eu quero chegar na glória da segunda casa. O povo sai no meio do deserto. Deus falava com Moisés, mas não podia falar com o povo. Por quê? Porque o povo começa a questionar. Não obstante, Arão e a sua irmã Miriam começam a questionar: mas só Deus só fala com Moisés, por que não fala com a gente? Esse questionamento do profeta, esse questionamento de quem Deus escolheu, acontece que Miriam fica leprosa. Por quê? Porque falou demais de quem carregava a presença. Mas Deus, pela sua misericórdia, a oração de Moisés, ele cura Miriam de novo. Mas existia um problema: tinha que de alguma forma a presença de Deus se manifestar no meio do povo. Deus não podia descer no meio do povo de qualquer jeito, porque o povo não suportaria a glória de Deus, a manifestação de Deus. A glória de Deus era tão forte que Moisés diz assim: Senhor, mostra-me a tua glória. Aí, ao insistir, Deus diz assim: Moisés, fica na fenda da rocha, olhando pela brecha que eu vou passar de costa, e tu vai ver a minha glória. De Deus passando de costa. A Bíblia diz que Moisés fica na fenda da rocha, na brecha, e vê a glória de Deus passando atrás daquela rocha. E a Bíblia diz que depois de ver a glória, Moisés desce diferente de como ele subiu no monte. Diferente como? A Bíblia diz que quando Moisés desce, primeiro que quando ele subiu, o monte fumegava. Primeiro que quando ele subiu, o monte estremecia. Quando ele desce, depois de sentir a glória, depois de ver a glória, o seu rosto brilhava. E ninguém conseguia olhar para Moisés. E disseram: cobre o teu rosto, Moisés, coloca um véu, porque a glória de Deus sobre a tua vida é muito forte. Mas algum jeito Deus tinha que fazer para se revelar a sua glória no meio do povo. Então Deus fala com Moisés e diz: o povo tem que me adorar no deserto, o povo tem que sacrificar no deserto. Separa dois homens, Bezalel e Aholiabe. Bezalel e Aholiabe, artífices, artistas, para construir os móveis que eu quero construir uma tenda, para que o povo me adore. Eu quero construir um altar. Eu quero que vocês construam um altar, para que o povo me sacrifique. Eu quero um lugar separado, para que a minha glória seja manifesta no meio do povo. E Deus faz e dá todas as coordenadas, para que o povo construísse o primeiro templo. E o primeiro templo era uma tenda. O primeiro templo era uma tenda de ouro, madeira de acácia, bronze, coisas preciosas, coisa linda. O nome dele era tabernáculo. Depois você pesquisa em casa. E o tabernáculo é colocado à direita do povo? Não. O tabernáculo é colocado na frente do povo? Não. É atrás do povo? Também não. O tabernáculo é construído com todas as características que Deus mandou, e é colocado no meio do povo. No meio do povo. E dentro desse tabernáculo havia o átrio, lugar onde todo mundo se reunia a sacrificar, lugar onde todo mundo se reunia para adorar. Depois do átrio vinha o lugar santo. Lugar santo, levita e sacerdote entrava. Mas depois do lugar santo existia o santo dos santos, onde o sumo sacerdote, como o irmão Leandro falou aqui, acho que foi sexta-feira, o sumo sacerdote só entrava uma vez ao ano, para sacrificar a Deus ao povo. Naquele santo dos santos existia a arca da aliança, a arca feita de madeira, revestida por ouro, com uma tampa de ouro maciço, 2 querubins em cima da arca,
asas voltadas para as asas, e eles prostrados em cima daquela tampa da arca. E naquele lugar, aonde o sumo sacerdote entrava com incenso, ele começava a jogar incenso de um lado para o outro, e a fumaça do incenso tomava conta do ambiente. Aleluia. Para que incenso? Para que fumaça? Incenso significa adoração. Incenso significa adoração. Era o sacerdote adorando e preparando para a glória de Deus descer. Quando o sacerdote adorava e balançava o incenso, ele se preparava para a glória de Deus descer. Talvez você não entendeu. Enquanto você adora, você prepare o ambiente para a glória de Deus descer. Enquanto você adora, você prepara o ambiente para a glória de Deus se manifestar no meio do seu povo. Aleluia, aleluia. Existia um momento em que a fumaça era tão grande, diácono Eric, a fumaça era tão grande, que ele não conseguia ver a ponta do seu nariz. Quando ele não conseguia ver a ponta do nariz, ele dizia: tá bom, já deu certo. Porque quando ele não conseguia ver a ponta do nariz, ele entendia que todo o seu corpo estava escondido na fumaça. A fumaça significa o quê? Adoração. E quando ele não conseguia ver a ponta do seu nariz, quer dizer que ele estava todo escondido. Porque aonde tem adoração, aonde Deus se revela, é onde o homem desaparece. Aleluia. Quando o homem começa a desaparecer, quando o homem pela adoração começa a se humilhar, quando o homem pela adoração entende que ele não é nada, Deus desce no ambiente a se revelar no meio do seu povo. Aleluia, 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 aleluia. Quando o homem se esconde, Deus aparece. Quando o homem se humilha, Deus se manifesta. Deus se manifestava quando o homem se escondia. A glória de Deus rasgava os céus, entrava no Santo dos Santos e se aparecia em cima da Arca da Aliança. Quando Deus aparecia naquele momento, o sacerdote dobrava os seus joelhos no chão. Lá fora, ele estava amarrado por uma corda, e os levitas entendiam. O sacerdote se agachou, se ajoelhou, é porque a glória de Deus desceu. Quando eles viam que o sacerdote dentro se abaixou, os que estavam no lugar santo também dobravam os seus joelhos, porque quando Deus se manifesta, homem não consegue ficar de pé, ele tem que se humilhar. Quando o sacerdote se coloca na posição de servo, os levitas se colocavam na posição de servo, os sacerdotes ficavam em posição de servo, o povo olhava lá fora e disse: a glória de Deus desceu, eu tenho que me colocar também na posição de servo. Todo o povo dobrava os joelhos a entender. A glória de Deus se manifestou no centro, no meio do seu povo. Aleluia. Porque no centro, porque no centro, porque no centro, porque Deus, ele tem que fazer parte, a presença de Deus, ela tem que estar no centro da nossa vida. Porque no centro, porque de todos os quatro cantos do arraial, todos os quatro cantos do lugar onde eles moravam, eles conseguiam ver a glória. Porque o principal não era Moisés, o principal não era sacerdote, o principal não era o sumo sacerdote, o principal não é o pastor, não é o pregador, não é o cantor. Quem é o principal? É a glória de Deus. Deus desceu, o povo se ajoelhou, a glória de Deus desceu. E assim foi por muitos e muitos anos. O povo sai do deserto, entra em Canaã, conquista a terra, mas a casa do Senhor continuou sendo um tabernáculo, uma tenda.
É por isso que a Bíblia fala muitas vezes, tenda da congregação. Aí vem um homem chamado Davi e descobre que há tempos atrás a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença, foi roubada. Entra Saul no poder, que era o antecessor de Davi. Não foi buscar a presença, mas Davi olhou e disse: não tem como ter casa de Deus, não tem como ter sacrifício a Deus se não tem a presença de Deus. Para tudo que eu preciso buscar a presença, para tudo que a presença de Deus é o principal. Eu disse que a presença ficava no meio do povo no deserto, porque a presença de Deus era o principal. E Davi disse: a presença de Deus é o principal, não pode reinar sem presença. Davi era cantor, mas ele entendeu: eu não posso continuar cantando sem a presença, eu não posso continuar pregando sem a presença, eu não posso continuar caminhando sem a presença. Aleluia. Tem alguém que tem sede pela presença de Deus aqui nesta noite? Tem alguém aqui que tem sede, tem fome da presença de Deus aqui nesta noite? Lá vai Davi atrás da presença, traz a presença. Mas Davi olha, e não nos dá tempo falar sobre Davi trazendo a presença. Eu quero somente você entender a história da casa de Deus, até a gente chegar na glória da segunda casa. Davi traz a presença, mas Davi se incomoda, porque mesmo com a presença, ele morava no palácio, e o Senhor estava, a presença do Senhor, o símbolo da presença do Senhor, estava numa tenda. E Davi olha: eu não posso morar no palácio e a casa do meu Deus ser uma tenda. Ele chama Natã, o profeta, e diz: Natã, eu estou incomodado. O que foi, Davi? Eu estou incomodado que eu moro no palácio, eu tenho a melhor cama, eu tenho a melhor casa, eu tenho os melhores móveis, e a casa do meu Deus é uma tenda. E eu estou com a vontade, Natã, de construir o templo para o meu Deus. Natã ouve aquela palavra e diz assim: é de Deus, constrói, vai dar certo. A ideia é boa, sim ou não? É boa. Construir uma casa luxuosa para o nosso Deus, um templo. Aí o profeta diz assim: dá certo, Deus está no negócio. Aí vai embora. Mas no meio do caminho, Deus chega para o profeta e diz: ei, foi tu que disse que era de Deus construir o templo? Davi construiu o templo? Ele disse: foi. Eu digo: volta lá, porque não foi isso que eu mandei você falar. Porque profeta que é profeta não fala o que ele quer falar. Profeta que é profeta não fala o que o povo quer ouvir. Profeta que é profeta fala o que Deus manda falar. Profeta não tem compromisso com o povo bater nas costas dele e dizer assim: parabéns. Profeta não tem compromisso com isso. Profeta não tem compromisso com alguém falar para ele e dizer assim: eu gostei da profecia. Não tem. Profeta tem compromisso com o céu. E o que o céu manda falar, profeta abre a boca para dizer. Se é juízo, profeta abre a boca e dá juízo. Se é vitória, profeta abre a boca e declara a vitória. E Deus disse: volta lá e diz para Davi: ele não vai construir. Por quê? Porque ele tem as suas mãos sujas de sangue. Mas o seu filho vai construir. Davi podia ter deixado para lá. Só que Davi prepara a planta. Davi prepara a organização. Davi junta o ouro. Davi junta a prata. Davi junta a madeira. E diz mais: do que eu tenho, eu vou dar o ouro do que eu tenho. Eu vou dar a minha oferta para que a casa do Senhor seja construída. E levanta-se Salomão, já com o projeto pronto, já com o material separado. Mas ele constrói.
a casa do Senhor. E casa do Senhor, do original, quando nós vamos ver o que Salomão construiu, ele não construiu somente uma casa ou uma igreja qualquer. A palavra usada para o templo era como se fosse um palácio. Salomão construiu uma coisa que nenhum de nós conseguimos enxergar no dia de hoje. Lá em São Paulo, no bairro do Brás, a Igreja Universal do Reino de Deus construiu o templo de Salomão, mas aquele templo de Salomão não é em nenhuma forma a metade do que foi o templo de Salomão verdadeiro. Mas só que teve um mistério. Não adianta ter templo lindo, não adianta ter os melhores cantores, se não tem a presença. Eu trago a presença. Não, eu só adoro, eu só glorifico, eu preparo o caminho, preparo tudo para a presença dele descer. Asaf preparou o melhor louvor, aliou os músicos, a maior festa, e começaram a cantar na inauguração do templo, do palácio de Deus. Essa foi o primeiro templo, foi o primeiro palácio. No primeiro templo começaram a adorar, começaram a glorificar, começaram a cantar. Mas aconteceu algo que talvez ninguém esperava naquela inauguração. O que foi? A glória de Deus desceu no ambiente. Naquele dia não conseguiram pregar a palavra, irmão Leandro. Naquele dia não conseguiram ler as Sagradas Escrituras. Naquele dia quem estava dentro não conseguia sair, e quem não tinha entrado antes não conseguiu entrar. Diga por quê? Porque a glória de Deus desceu no ambiente. Quem estava em pé caía de joelhos. Quem estava em pé não conseguia se mexer, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. Ah, meu Deus do céu! A glória de Deus naquele dia foi tão forte que não tinha como nem se movimentar. Eu creio que o mesmo Deus que encheu a casa, eu creio que o mesmo Deus que encheu o templo que Salomão construiu, é o mesmo Deus que eu adoro, é o mesmo Deus que eu glorifico, é o mesmo Deus que pode encher este lugar da sua glória. Alaya derabayo do koderabayo dos, pero de koderabayo de korabayo dos, layo rabayo de korabayo dos. Eu não sei você, mas eu quero viver a glória de Deus, de não conseguir me mexer, porque Deus tomou a cada célula do meu corpo, a cada parte do meu corpo. A presença de Deus já tomou conta. Aleluia. E quem viu aquela casa, ouviu que quando Nabucodonosor toma conta daquele lugar, a Babilônia, eles vêm derrubando tudo, vêm destruindo tudo, e a casa que era linda pelo pecado do povo caiu. E a casa que era linda pelo pecado do povo foi roubada. A presença que estava ali já não era mais do mesmo jeito que já foi um dia. Muros derrubados, materiais do templo perdidos, e agora sem casa de adoração, presos na Babilônia. O povo de Deus estava durante 70 anos, até que Deus, pela sua misericórdia, guarde só que eu vou chegar na glória da segunda casa. Dá tempo. Até que levanta-se um rei chamado Rei Ciro e libera o povo para suas casas, libera o povo para povoar de novo Jerusalém. Mas a presença de Deus já não estava mais lá, já não tinha mais lugar de adoração. Até que um certo momento um homem chamado Neemias, era copeiro do rei, morava no palácio, estava com o rei, recebe a visita de alguém, e ele pergunta: como é que está Jerusalém?
Como é que está a nossa casa? Alguém chega para Neemias e diz assim: os muros estão derrubados, os portões jogados, saqueados, levados, e a casa do Senhor destruída. Neemias chora por 4 meses. O povo está na terra, mas a terra não tem presença. O povo está nas suas casas, mas as casas estão destruídas. 4 meses Neemias chora. 4 meses Neemias jejua. 4 meses Neemias consagra e diz: Senhor, a glória de Jerusalém destruída, a glória do templo se perdeu. Neemias chorava, Neemias orava, Neemias se humilhava, até um dia que Neemias chega diante do rei, e o rei olha para Neemias e diz assim: Neemias, tu está diferente. Neemias, eu venho percebendo que tu está triste. O que queres que eu te faça? Neemias estava só esperando uma resposta de Deus. E Deus, quando Ele quer fazer, Ele usa qualquer um. Deus toca no coração do rei para dizer: o que queres que eu? A terra estava destruída. Neemias precisava de dinheiro ou não? Precisava. A terra estava destruída. Neemias precisava de trabalhadores ou não? Sim, precisava. Existiam inimigos que estavam rondando Israel. Neemias precisava de exército ou não? Precisava. Neemias olha para o rei e diz assim: meu senhor, eu não quero nada. Eu só quero que o Senhor libere o seu povo. Eu só quero autorização para a gente construir Jerusalém. E o meu Deus, que é alguém de fé, e o meu Deus vai prover tudo. Saiu Neemias e o povo dizendo: como é que a gente vai? Vamos roubar no caminho. Neemias disse: eu tive vergonha de pedir ao rei um exército para nos proteger. Por quê? Porque eu sirvo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus que não perde em batalha. Lá vai Neemias caminhando e não tinha um exército para derrubar aquele povo, porque enquanto eles caminhavam, Deus estava com eles para restaurar. Mas a glória do primeiro templo se perdeu. Aleluia. Ao chegar naquele lugar, Neemias constrói um muro com muita dificuldade, com muitos perseguidores, a ponto de ter momentos que tinha que trabalhar com a espada numa mão, e se fosse o pedreiro de hoje, com a colher na outra. Era trabalhando e olhando, trabalhando e olhando. Se o inimigo vir, eu estou trabalhando na obra. Se o inimigo chegar, eu estou trabalhando na obra. E disseram para Neemias, e Neemias diz bem o seguinte: eu estou em uma grande obra e eu não posso parar. Neemias constrói os muros, mas nem só de muro vai viver o povo de Israel. Tem que ter lugar de adoração. Mas sabe qual é o problema? É que quando se fala de lugar para adorar, sempre vai levantar os enviados do cão, sempre vai levantar os enviados do inferno, para querer atrapalhar a obra do Senhor. É assim ou não? É. Levantaram para dizer para o rei: rei, tu deixou levantar os muros, mas se tu deixar levantar o templo, eles vão começar a adorar o Deus dele e não vai mais querer saber do Senhor. Eles vão se rebelar. O inimigo se levanta para querer o quê? Para querer parar a obra de Deus. E sabe qual é o problema? O problema de Diaconisa Valéria é que muitos compram a conversa de Satanás e entendem realmente, não está na hora. Não está na hora, porque a conversa do preguiçoso é essa.
A conversa de quem não quer trabalhar para a obra de Deus é essa. A conversa do enviado do inferno é que não está na hora. Para que se esforçar agora? Para que trabalhar agora? Deixa isso para lá. Ele não vai dizer na sua cara que não vai. Ele não vai dizer na sua cara assim: desiste, ei, deixa isso para lá. Não, ele vai dizer assim: agora não. E nesse agora não, trabalhe agora não, busca agora não. E a presença agora não. Nessa conversa de a presença agora não, o povo se acostumou a viver fora da presença. Aleluia. Ai de nós, quando nós nos acostumamos a viver sem a presença. A Bíblia diz que Saul perdeu a presença de Deus. E ele percebeu? Não. Saul continuou rei, mas perdeu a presença e não sentiu. Que Deus nos livre de pregar e não sentir que a presença já nos deixou. Que Deus nos livre de continuar cantando e não entender que a presença já nos deixou. Que Deus nos livre de continuar com a Bíblia debaixo do braço e não entender que já não carregamos mais a presença. Que Deus nos livre de carregar a gravata, mas sem presença, o terno, mas sem presença, a Bíblia, mas sem presença, o sapato, mas sem presença. E o povo disse: agora chegou a hora de construir as nossas casas, as melhores casas. Eles construíram, e a casa de Deus abandonada. Mas Deus é tão misericordioso. Ah, Jesus amado, Tu és tão bom, Jesus. Deus é tão misericordioso que toda vez que o povo se afasta dele, Ele levanta um profeta. Eu vou dizer de novo para você guardar no seu coração: todas as vezes que o povo está longe de Deus, Deus levanta um profeta. E Deus não levantou somente um profeta, Deus levantou 3. Deus levantou Ageu, Zacarias, Malaquias. O primeiro profeta, Ageu, que nós lemos nessa noite. Sem Deus, sem a presença, Deus chama Ageu para pregar uma palavra de vitória? Não, de repreensão. Abre a tua boca, Ageu, e começa a profetizar. Para quem? Primeiro para o governador, depois para o sacerdote. Dizer o que? Tenham vergonha, se levante. Chegou o tempo de vocês viverem nas suas casas bonitas, e a casa do Senhor desprezada. É o que Ageu prega. Vocês com a casa boa e a casa do meu Deus em ruínas. Ageu abre a boca para dizer: é por isso que Deus fechou a torneira. Como assim Deus fechou a torneira? Quem plantava 10 só colhia 2. Quem ganhava dinheiro, a Bíblia diz no livro de Ageu, colocava num saco furado. A feira não rende, o dinheiro não rende, a doença bate na porta todo instante, toda hora. É porque esqueceram da fidelidade com a casa de Deus. Por quê? Porque se esqueceram de estar caminhando na presença. Por quê? Porque se esqueceram que o principal, o que tem que estar no centro, é a presença de Deus na nossa vida. Aí tem um corinho que diz bem assim, Eduardo: se Deus puxar a tomada, não canta, não prega, não faz mais nada. Tem gente que pensa que faz e acontece, mas tudo é pela graça, ninguém merece. Ele não sabia do corinho. Pensava que eu posso continuar plantando, que vai dar certo. Mas Deus puxou a tomada, fechou as portas, fechou a torneira e disse: eu estou fechando as portas até você entender que o principal é a minha presença. Deus fecha a porta, fecha. Deus faz o plano dar errado, faz. Até você entender que o principal é a presença. Até você entender que o principal é a casa de Deus. Deus fecha, fecha. Deus faz dar errado,
faz para você entender. Primeiro é a adoração a Ele, primeiro o louvor a Ele, primeiro o sacrifício a Ele, e as demais coisas quem cuida é Ele na tua vida. Deus diz: começa a trabalhar, começa a trabalhar, começa a trabalhar. Sobe no monte, pega a madeira, desce e começa a colocar o templo de pé. O povo se empolga, o povo se anima, irmão Leandro. Cada um pega uma ferramenta e diz: agora a gente vai construir. Coloca a ferramenta nas costas. Vamos embora. Bota a madeira nas costas, nos ombros, e diz: vamos embora. Só que no meio da obra de Deus, quando ela está caminhando, vem os filhos do cão, os enviados do inferno no meio do povo, e começa a colocar, a obra não está dando certo. A primeira dúvida é: não está bonito como a gente pensava. Salomão tinha ouro, Salomão tinha prata, as pias do templo de Salomão eram de ouro, essas pias são de madeira. E tinha o povo que enquanto uns trabalhavam, ele chorava. E dizia: que obra feia. E dizia: isso não é nada. E dizia: a glória dessa casa nunca será comparada com a primeira que Salomão levantou. E colocava empecilho, e colocava dificuldade. E o que aconteceu? O povo começou a desanimar. Mas Deus, pela sua misericórdia, ainda tem profeta na casa, para quando o povo de Deus começa a desanimar, quando o povo de Deus começa a querer parar, Ele começa a levantar os seus profetas para dizer: continua, prevalece, aleluia. E eu quero pregar aonde eu li, no texto, que quando o povo começa a questionar, Deus abre a boca no versículo 4. Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai acompanhar. Ageu capítulo 2, versículo 4. Ele vai dizer: a palavra de Deus a Zorobabel e a Josué, o sumo sacerdote: ora pois, esforça-te, esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, trabalhai, porque eu sou convosco. Aleluia. Porque a gente pensa que vai ser do nosso jeito, que vai ser da forma que a gente pensa. Quem disse que tem que ser do teu jeito? Deus está dizendo: está parando de trabalhar por quê? Está pensando em desistir por quê? Porque na obra, na caminhada, a gente pensa em desistir. Na caminhada a gente pensa em jogar a toalha. Na caminhada a gente pensa que não vai dar certo. Na caminhada a gente pensa que o chamado não era pra gente. Deus dizendo: não para, se esforça, porque eu sou contigo. Pode estar falando quem for, pode estar criticando quem for, Deus é contigo. Permanece, continua, trabalha. Aí vão dizer: mas não prega que nem o fulano prega. Não importa, Deus é comigo. Mas não canta que nem o fulano canta. Não importa, Deus é comigo. Deus está dizendo: não para porque os outros estão falando. Não desiste porque tem alguém colocando terra no negócio. Continua, porque enquanto alguém não quer trabalhar, eu sou contigo. Deus está falando com gente nessa noite, para entender, porque o povo queria primeiro fazer o seu e de Deus depois. Deus está dizendo: toma vergonha, rapaz. Trabalha, rapaz. Eu te chamei para trabalhar na obra. Eu te chamei para construir uma grande obra. Está parado por quê? Está desistindo por quê? Está ouvindo o murmurador por quê? Eu sou contigo. Vou fazer que nem o meu pastor Jacques. Ô murmurador, Deus é comigo. Vão dizer: parece que aquela igreja não vai dar certo. Pode falar. Não, pode falar. Mas o meu Deus diz: eu sou contigo.
diz o Senhor dos Exércitos, versículo 5: segundo a palavra que concertei convosco, quando saíre do Egito, que o meu Espírito habitava no meio de vós, não temas. Ele está dizendo, as promessas do Egito ainda estão de pé. Não, talvez você não entendeu. As promessas ainda estão de pé. As promessas ainda estão de pé. E Deus está dizendo no final do versículo: não temas. Na Bíblia existem 365 não temas. Todos os dias o inimigo se levanta, o murmurador se levanta, e Deus diz: não temas. Quando eu olho e vejo que o trabalho é grande demais, quando eu olho e vejo que está difícil demais, Deus olha para mim e diz assim: não temas. Quando eu penso que eu sou fraco demais, pequeno demais, e eu não vou conseguir chegar, então eu vou desistir. Deus diz: não desiste, simplesmente não temas. As promessas ainda estão de pé. Aleluia, glória a Deus. A entender que porque eu estou contigo, porque as promessas estão de pé, porque eu te digo não temas. Versículo 3 ele diz: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus, a terra, o mar e a terra seca, farei tremer as nações. Isso é pregação de abala, irmão. Isso é pregação de abala, é ou não é? Deus vai tremer o céu, vai tremer a terra, vai tremer o mar. Não, é o pregador que faz tremer? Não, não é. É o pastor que faz tremer? Não, não é. Mas quem faz tremer está dizendo: eu sou contigo. Aleluia. Terremoto por vezes tira as coisas de lugar. Terremoto por vezes faz a gente ver as coisas diferentes. Terremoto impressiona. Terremoto muda as coisas de lugar. Deus está dizendo: por mais que ninguém acredite, eu vou fazer uma obra de espantar. Por mais que ninguém acredite, eu sou contigo, e eu vou fazer as coisas mudarem de lugar, para provar que eu sou contigo. Se preciso for, eu tremo a terra. Se preciso for, eu tremo o mar. É o que? Terremoto me faz lembrar de reboliço. Deus faz o reboliço para manter as promessas de pé na tua vida. Deus faz o reboliço acontecer para provar que Ele é contigo. A entender que no versículo de número 7 ele diz, além de dizer que Ele fará tremer os céus, a terra, as nações, Ele diz: e encherei esta casa de glória. E encherei esta casa de glória. Depois ele fala: minha prata, meu é ouro. Mas antes de falar do ouro e da prata, ele fala que vai encher esta casa de glória. Por que, irmão Leandro? Ele fala primeiro da glória para depois de ouro e da prata. Porque o povo estava olhando para o templo de Salomão e pensando que o importante era os ouros na parede. Estava olhando e lembrando o templo de Salomão e pensando que o importante era a pia que era de ouro. Deus está dizendo: o importante na verdade do templo não era porque ele era bonito na sua construção. O importante do templo é que ele é um lugar que é cheio da minha glória. E eu vou fazer um reboliço. Para quê? Porque eu vou encher a esta casa. Ah, meu Deus, todas as vezes que eu leio este versículo eu tomo posse. Não sei se você pode levantar a mão para tomar posse dessa palavra, mas Deus está dizendo: eu encherei esta casa de glória. Eu encherei esta casa de glória. Porque vai fazer abalar.
Porque vai fazer tremer, porque vai fazer ser transformado, porque vai fazer o reboliço, porque tem glória, tem presença. Eu não sei se você crê. Eu não sei se você crê, mas eu não quero esperar o abala para sentir Deus enchendo essa casa. Eu sei que o abala vai ser resultado de uma casa cheia da glória de Deus. E encherei esta casa de glória. Minha é a prata, meu é o ouro. Se você for entrar em outras versões, vai dizer: Ele vai mandar o ouro, Ele vai mandar a prata. Não se preocupa com nada, se preocupa em sentir a glória que Ele vai descer. Se preocupa em sentir e preparar um ambiente para receber a glória que Ele vai descer. E o ouro Ele vai mandar. E a prata Ele vai mandar. Entenda uma coisa: o principal é a presença. E Ele diz, e aqui eu termino: a glória da última casa será maior do que a da primeira. A estrutura pode não ser tão bonita quanto a primeira, mas a glória vai ser maior. O que o povo fala, talvez não estão falando como a da primeira, mas quem disse que Deus tem compromisso com o que o povo fala? Deus tem compromisso com promessa, e a promessa é: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Por que vai ser maior do que a da primeira? Eu só quero revelar uma coisa para você. Primeiro, no primeiro templo, a glória de Deus desceu no ambiente, tomou, e quem estava dentro não saía, quem estava fora não entrava. Mas no segundo templo, não foi só a glória que tomou o ambiente, mas no segundo templo, a Bíblia diz que Deus chega para uma mulher chamada Maria e diz assim: Maria, de ti vai nascer um menino, e o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco, Deus se revelando. João diz assim: e Deus, e o verbo que era Deus, se fez carne e habitou entre nós. Para entender, no primeiro templo o que desceu foi a glória, o que desceu no primeiro templo foi a presença, mas no segundo templo, o próprio Deus que se fez carne entrou naquele templo como uma criança, entrou naquele templo, entrou naquele lugar, e naquele lugar pregou, e naquele lugar fez a diferença. Porque no primeiro templo eles só sentiram o gostinho, mas no segundo templo o próprio Deus se manifestou no ambiente. E depois que ele desceu pela segunda vez, a glória não está mais só no templo, a glória não está mais só no ambiente, porque depois de Atos dos Apóstolos capítulo 2, a presença é manifestada dentro de você, a glória é derramada dentro de você, a presença de Deus está dentro daquele que adora, a presença de Deus está dentro daquele que glorifica. Você é o altar do sacrifício, onde a glória de Deus é manifestada. Será que tem alguém que quer ser cheio da glória aqui nesta noite? Será que tem alguém que quer ser cheio da glória aqui nesta noite? Será que tem alguém que quer ser cheio do poder de Deus aqui nesta noite? Será que tem alguém que tem aqui que dizendo: eu quero ser um templo e morada do teu Espírito Santo? Enche-me, Senhor, mostra-me a tua glória, enche-me da tua glória.
E encherei esta casa de glória. E encherei esta casa de glória. Eu quero dizer uma coisa: esta casa que será cheia de glória é você. Esta casa que será cheia da presença é você. Eu não sei se você recebe esta palavra, mas fica de pé que a gente já vai orar. Essa casa que será cheia de glória é você. Essa casa que será cheia da presença é você. Ah, Jesus, eu sei que só tem 4. Eu sei que só tem 5, mas tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo aqui neste lugar. Prepara um hino, Duda, pelo amor de Deus. Senhor Deus e amado Pai, nós te clamamos nessa noite. Será que você pode clamar comigo? Senhor Deus e eterno Pai, nós estamos aqui nesta noite, te pedindo, Senhor, te intercedendo. Derrama a tua glória sobre esta igreja, Senhor, pela tua presença. Cada cadeira que nós estamos aqui neste lugar, neste ambiente, a cada pessoa que entrar por essas portas, nós queremos declarar: o Senhor vai encher da tua glória, começando por aqueles que estão aqui nesta noite. Retira tudo que não vem de ti, Senhor. Ainda que entre alguém endemoniado aqui, que os demônios sejam repreendidos, sejam expulsos, sejam libertos pela glória do teu poder. Que cada cadeira que aqui está e que ainda vai ser colocada neste ambiente, seja um ambiente da tua glória ser revelada. Que aqui seja o ambiente da tua glória ser revelada. Que aqui seja um ambiente em que a tua presença é manifesta. Que aqui seja derrama a tua glória, Senhor. Derrama a tua glória, Senhor. Derrama a tua glória, Senhor. Derrama a tua presença, Senhor. Derrama a tua glória, Jesus. Derrama a tua glória, Jesus. Glória a Deus. Adora, 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 adora Ele. Glorifica Ele. Sinta a presença dEle aqui nesta noite. Deus pode te batizar nessa noite. Deus pode te renovar nessa noite. Deus pode te encher nessa noite. Como não se entristecer quando eu ouço alguém dizer que a nossa geração infelizmente já se perdeu, mas em tudo está perdido. É só o povo escolhido, o sal da terra, a igreja permanece de pé. Quem disse que pra tudo tem um preço? Quem disse que valor se compra com dinheiro? Eu faço parte dos que ainda vivem segundo a palavra. Quem disse que essa geração morreu? Quem disse que o controle Deus perdeu? Eu acredito que Jesus venceu. Eu acredito que o avivamento sou eu. Remanescentes, vamos em frente pra transformar e não se conformar. Remanescentes, vamos em frente até que Ele venha anunciar. Quem disse que pra tudo tem um preço? Quem disse que valor se compra com dinheiro? Eu faço parte dos que ainda vivem segundo a palavra. Quem disse
disse que essa geração morreu? Quem disse que o controle Deus perdeu? Eu acredito que Jesus venceu. Eu acredito que o avivamento sou eu. Remanescentes, vamos em frente pra transformar e não se conformar. Remanescentes, vamos em frente até que Ele venha anunciar. Ainda resta um pouco Só da glória, só da glória, só da glória, só da glória. Depois o glória começa a se transformar em língua estranha. Só da glória, só da glória. Que não se rende, não se corrompeu, não, não. Remanescentes, Receba um renovo de remanescentes. A força desse povo vem de Deus. Remanescentes, remanescentes. Ainda és o povo que venceu. Remanescentes, remanescentes. Que não se rende, não se corre.